Então, vamos lá. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Helena. Eu atualmente sou defensora pública federal, mas eu tive uma trajetória de estudo e de vários cargos para chegar até aqui. Hoje a ideia é contar um pouquinho dessa minha história, dessa minha caminhada até eu virar defensora pública federal, como eu sou hoje. Estou lotada aqui em Macapá, no Amapá. Desde já, se tiver alguém daqui assistindo, estou aqui, tá certo? Se precisar de alguma coisa, entre em contato. Então, vamos lá. Vou começar a contar um pouquinho dessa história. Eu tenho que começar a contar minha história sobre concurso, falando sobre educação, falando sobre o valor da educação, o valor dos estudos. E isso é uma questão que eu tive muito em casa. Meus pais são duas pessoas maravilhosas. Eu tenho 2 irmãos também, somos 3 lá em casa, sou a irmã mais velha. E desde sempre, meus pais tiveram como principal objetivo de vida o estudo. Para os filhos, principalmente, assim, de educação, sempre foi a maior prioridade na vida deles. Então, assim, eles trabalhavam muito, 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 e a principal função do trabalho, de tudo que eles faziam, era poder dar a melhor educação possível. E graças a Deus eu tive isso. Estudei em um dos melhores colégios lá de Recife, sou pernambucana de Recife, mas isso à custa de muito esforço. Eu sempre vi meus pais investir em tudo que eles podiam nisso. A educação era uma prioridade absoluta e para isso eles deixavam muito de lado a questão de lazer deles, questão de estar viajando, de estar trocando de carro, outros tipos de coisa. Isso, assim, sempre nunca foi uma prioridade lá em casa, porque a prioridade era que os 3 filhos estudassem em um dos melhores colégios de Recife. Então, eu sempre... que bom, galera pernambucana aí também. Então, assim, eu sempre soube que eles estavam investindo muito em mim. E eu queria dar um resultado, não era uma cobrança deles, mas eu sabia que se eles estavam se esforçando tanto, fazendo tudo para isso, eu precisava corresponder a essa expectativa, a esse objetivo. Então, sempre fui uma aluna dedicada, sempre fui muito esforçada no colégio. Quando chegou o momento de decidir que carreira eu queria seguir no vestibular, porque é que eu ia querer fazer direito, eu digo, a minha escolha foi totalmente uma escolha de eu quero fazer direito porque eu quero fazer concurso público para ter uma certa estabilidade financeira. E por isso, direito era a carreira, né, que mais possibilita, que tem mais chances de concurso. Então, eu fiz uma escolha pelo direito bem objetiva, assim. Meus pais não são da área de servidores públicos e até por isso eu vi eles passarem por muita dificuldade na vida. Minha mãe tem uma empresa familiar que de repente faliu. Meu pai trabalha há anos com um alto cargo em um banco. O banco de repente fechou. Ele se viu desempregado, teve que se reinventar. Então, assim, eu também tive muito essa história de superação e eu pensava, eu quero concurso para ter uma estabilidade. Eu entrei na faculdade de Direito meramente pensando dessa forma. E desde que eu pude começar a fazer os mínimos concursos de estágio que fosse, eu me dediquei para os concursos de estágio, porque também era estagiar no órgão público, era ter uma certeza ali, tanto de um salário, daquela bolsa de estágio, quanto também de, tipo, poder passar até 2 anos da faculdade. Então, fui primeiro para esses concursos de estágio. Meu primeiro estágio foi no Ministério Público de Pernambuco, tive um chefe maravilhoso. Depois, fui para o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Também trabalhei numa vara maravilhosa, assim, amigos queridíssimos. O juiz que eu trabalhava, maravilhoso também. Eu tive muita sorte de passar por pessoas maravilhosas na minha vida e muito inspiradoras e que eu aprendi muito. Aprendi muito nesses estágios. E depois eu fui estagiar no Ministério Público Federal. Na verdade, quando eu trabalhava no Tribunal de Justiça de Pernambuco, a vara que eu trabalhava era de crimes contra a administração pública e a ordem tributária. Então, apesar de ser justiça estadual, já era bem diferente, assim, se parecia muito com a matéria federal. E aí eu comecei a criar uma vontade de trabalhar com essa área. Eu brincava que eu gostava de direito penal sem sangue. Então, que era o que eu tinha lá. E aí depois eu fui para o MPF, onde eu ia ter a oportunidade de continuar trabalhando mais nessa área. Só que assim, eu percebi que eu não tinha vocação nenhuma para tanto
para ser juíza, a questão da magistratura, quanto também do Ministério Público, porque o meu coração batia pela defensoria. Eu não estagiei na defensoria, na minha trajetória eu não estagiei na defensoria, mas esses estágios começaram a criar em mim uma certeza muito grande que o que eu queria era a defensoria. Porque, assim, a pessoa que eu ficava mais feliz de atender lá no balcão do TJ quando chegava era aquela coitada que sabia o mínimo possível, que às vezes sequer sabia ler. E eu queria explicar para ela, queria tentar ajudar, tentar que ela entendesse que aquele local também poderia ser dela. Que a justiça não podia ser uma coisa só para os engravatados, só para os que estão lá de paletó. Então, precisava também que essas pessoas se sentissem em casa quando fossem reivindicar pelos direitos dela. Então, essa parte de trabalhar com pessoas, de atender gente, foi me dando esse sentimento muito grande de que era isso que eu queria. Então, eu decidi que eu queria estudar para a Defensoria Pública. Só que mais do que isso, eu decidi que eu queria estudar para a Defensoria Pública da União, porque eu gostava muito dessas matérias federais e realmente me imaginava trabalhando com isso. Quando eu ainda estava lá, no final da faculdade, estava no 8º período, começou que ia sair o edital do Tribunal de Justiça lá de Pernambuco. O Tribunal de Justiça de Pernambuco era uma oportunidade de eu ficar em casa, porque você escolhia as lotações, eu poderia escolher fazer o concurso para Recife. Era um trabalho de 6 horas, então, assim, era o meu sonho de consumo. Era eu entrar aqui agora, já que eu ainda estou na faculdade, se eu conseguisse ir para o Tribunal de Justiça, seria uma maravilha, porque eu poderia, dentro do tribunal, continuar estudando para a defensoria, que era meu sonho final. Mas eu sempre tive muito essa preocupação, uma preocupação um pouco financeira, de que eu queria ter o meu salário, para eu ter condições, assim. Eu não queria mais que meu pai e minha mãe estivessem se esforçando para pagar o meu cursinho, para pagar minhas viagens de concurso. Então, eu tinha muito dentro de mim que eu queria conseguir ter a minha estabilidade financeira para continuar correndo atrás do meu sonho. E aí, na faculdade, resolvi que ia estudar para esse concurso do TJ de Pernambuco. Dava aquele medo de achar que não era possível, que eu não seria capaz. Esse concurso estava para sair há anos. Então, assim, tinha gente que estava só estudando, que já tinha se formado e estava esperando esse concurso, estava estudando, estudava não sei quantas horas por dia. Eu pensava, eu ainda estou aqui na faculdade, eu nem terminei a faculdade, eu estou no 8º período ainda. Além disso, eu estagiava lá no Ministério Público Federal na época. Não tive coragem de largar meu estágio. Então, eu disse, mas eu consegui tirar umas férias. Tirei férias do estágio para estudar para essa prova. Juntou com a época de recesso do final do ano. Então, esse foi meu primeiro Natal e Ano Novo que eu passei estudando. Depois, essa cena se repetiu muito na minha vida. Então, Natal, Ano Novo, janeiro. Janeiro, quem é de Recife sabe. A gente vai todo mundo pra praia. Minha família, assim, sempre tinha amigas que tinham casa na praia, que sempre convidavam. Então, eu era muito acostumada a passar janeiro na praia. Esse janeiro ia ser um pouco diferente. Esse janeiro eu decidi tirar minhas férias para estudar. E foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Eu já vinha estudando, mesmo assim, mantendo faculdade, estágio e aquele horário livre que eu tinha para estudar para o TJ, e intensifiquei quando realmente eu consegui tirar essas férias. E intensifiquei, mas assim, eu achava que talvez não daria certo. Nessa época, eu já namorava com o Márcio, meu super parceiro, que, assim, também estava estudando para o concurso. Então, a gente estudava junto, a gente estava ali junto, a gente estava trocando ideia, estava trocando material naquela parceria completa. E aí, quando teve a prova, né, eu lembro, assim, eu era bem marinheira de primeira viagem, foi minha primeira prova de concurso assim, sério, não fazia ideia do que era isso. E pra mim tudo era muito fácil, assim, era muito tranquilo. Então eu fui lá fazer a prova, fiz de técnico de manhã, de analista de tarde, saí quase passando mal da prova, porque não deu tempo de almoçar direito no meio do caminho. Então, assim, também aquela tensão que bate muito na gente. Foi aí que eu comecei a ver também a necessidade da gente se preparar emocionalmente, da gente estar tranquila. Então, saí dessa prova, saí assim, fiz o que eu podia. Lembro que no outro dia eu tirei para ir pra praia, já que eu tinha passado um tempão sem fazer isso. E tinha um diazinho de folga ainda antes de voltar ao trabalho. E lembro que, assim, quando saiu o gabarito,
não sabia se tinha dado, até pelo pouco costume que eu tinha de concurso. Mas depois, quando a gente começou a ver no olho na vaga, que a nota ali estava boa. Tanto eu quanto meu namorado, a gente tinha acertado a mesma quantidade de questões, assim, na prova. Teve uma diferença por causa do desvio padrão. Mas, assim, é uma prova de como a gente estava em sintonia nesse momento. E quando saiu o resultado, assim, eu não sabia. Não sabia se ia dar. Eu estava lá na faculdade, porque eu estudava de manhã, e foi ele que me ligou para dizer que tinha saído e dizer a minha colocação, e eu quase não acreditava que aquilo fosse real. Passei para técnica, tive também uma colocação em analista, mas acabei não sendo chamada para analista. Mas pude assumir como técnica. Quando eu fui chamada, eu estava no 9º período ainda da faculdade. Então, meu último ano de faculdade já foi trabalhando também. Ele tá me corrigindo, que na época era nota de corte, não era nem olho na vaga, era um site diferente. Isso aí foi em acho que 2011 para 2012 esse concurso. Foi por aí, essa história começou aí. Então, quando a gente viu, assim, tinha dado certo, acabou, fui nomeada, consegui, inclusive, voltar a trabalhar naquela vara que eu tinha estagiado, com todo o pessoal lá, que eu adorava, eu consegui voltar a trabalhar lá. Então, foi muito bom. Aquela vara de crimes contra a administração pública e a ordem tributária, para eu continuar com aquele meu desejo da matéria federal, porque se parecia muito com os crimes que a gente trabalha aqui na área federal. Então, concluí minha faculdade já no Tribunal de Justiça. E aí, quando me formei, era a hora de correr atrás do sonho da defensoria. Mas eu sabia bem mais do que... bem mais difícil, assim, seria um concurso que exigiria várias fases, primeira fase, segunda fase, prova oral, e eu fui lá para a necessidade de fazer realmente uma preparação de base maior, de construir essa base. Então, eu comecei a fazer aqueles intensivos do LFG, assistindo às aulas, montando lá um caderno do intensivo. Foi o que eu fiz no ano logo assim que eu saí da faculdade. E sempre nisso, eu tinha já um turno trabalhando, então meu tempo para estudar era o outro turno. E, eventualmente, à noite. Mas, assim, eu não estudava sempre, manhã e noite, não dava, mas, tipo, eu tinha isso, de ter um turno de manhã que eu assistia às aulas e à tarde o trabalho. Acabei me tornando assessora também na vara, então as responsabilidades aumentaram um pouco, mas vamos lá, né? Era o que tinha, a gente não pode deixar essas oportunidades passarem. Então, voltei... Segui nessa questão de realmente tentar estudar, trabalhar e estudar, sempre. E aí eu fazendo o curso e também comecei a fazer na época, era o curso SEI, já tinha o SEI, era lá o início deles, eles mandavam as rodadas por e-mail ainda, mais maravilhosas já. E era um curso coordenado por defensores públicos federais, o Caio Paiva lá e outros, que assim, eu nem acredito quando hoje eu sei que eles são meus colegas. Porque eu olhava ali para aquele papel e tipo... só pensava nisso. Como eu quero isso? Como eu quero? Então, porque eram questões em que eles já tratavam muito como era o dia a dia de defensoria, a questão do coração verde, do sangue verde. Então, eu fazia isso. Era o LFG e essas rodadas para que eu já fosse me acostumando com essa temática de defensoria. Não mandava peças para correção ainda, que eu achava, não, estou ainda vendo a parte de objetiva, de aprender o mínimo aí. E nessa época já tinha boatos que esse concurso da DPU ia sair. E vários boatos. Vai sair, e não saía. Na época também, como eu sabia que eu queria a defensoria pública, eu não estava muito preocupada com a prática jurídica. Porque a defensoria aceitava estágio. E eu sabia que eu tinha meu tempo de estágio, então eu estava tranquila com isso, assim. Que eu ia usar meu tempo de estágio e dava. Tanto que teve greve no último semestre da faculdade... E eu até poderia ter adiantado minha colação de grau, como alguns colegas fizeram, porque a gente já tinha terminado as aulas, tinha apresentado a monografia em janeiro, mas eu aguardei minha colação, que foi só no dia 2 de maio, porque eu não tinha nenhuma preocupação com a prática jurídica, já estava no tribunal. E, assim, depois eu vejo que isso foi um pouquinho complicado. Mas, no momento, foram as minhas escolhas, a gente não pode se arrepender das decisões que a gente tomou em um determinado momento. Todas elas têm um motivo, têm uma razão de ser. Mas por que eu tô dizendo que isso acabou se tornando um problema? Porque esse concurso foi adiando. E aí, em 2014, foi que começaram. Já tinha a resolução do concurso. Ainda assim, depois
Depois que teve a resolução do concurso, teve algumas alterações e nada desse concurso sair, nada dessa prova. E eu naquela agonia, guardando minhas férias para tirar, para estudar para esse concurso da DPU, que era o que eu queria. E aí saiu a Emenda 80, de 2014, nossa famosa Emenda 80. Todo mundo comemorando muito, 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 que finalmente saiu a Emenda 80, vamos lá, aumentar as funções da defensoria, uma certa equiparação com a carreira da magistratura. Então, todo mundo comemorando. Aí, de repente, a DPU mudou a resolução que iria exigir 3 anos de prática jurídica de formado, como se exige na magistratura. E isso, assim, foi um choque. Foi um choque grande, porque, de repente, eu me vi que eu estava ali... eu tinha me formado em maio de 2013. Então, em 2014, em maio, eu tinha feito meu primeiro ano. Eu ainda teria que ter mais 2 anos para poder assumir. E aí começou a bater aquele desespero do sonho de defensora ficar longe, ficar muito mais longe do que eu queria. Então, nesse momento, começaram a sair alguns editais de defensorias estaduais que eles aceitariam o estágio como prática jurídica. Nessa época, tinha acabado de sair a Defensoria do Paraná. E aí o Paraná estava aceitando 2 anos de estágio. Eu disse, agora eu tenho que ir mesmo para as estaduais, porque o que eu quero é ser defensora pública, então vamos, a DPU tá ficando esse sonho mais distante. E fui, me inscrevi na Defensoria do Paraná e tirei 1 mês de férias para estudar especificamente para o concurso da Defensoria do Paraná. Estudei, era a minha primeira prova de defensoria que eu ia fazer. Bem diferente, né? Lá um frio danado, a gente que é de Recife, acostumada com calor, mas fui. Fui lá fazer essa prova, era minha primeira prova de defensoria, mas o coração verde batia. Encontrei alguns colegas também indo fazer essa prova. Foi legal, mas assim, fui. Era uma prova que caía filosofia, caía sociologia. A prova lá do Paraná ela é um pouquinho diferente, mas eu estudei pensando nesse edital. Esse 1 mês que eu parei para me preparar foi pensando nesse edital. É importante, assim, também, o meu estudo era mais voltado para a DPU antes, mas nesse momento que eu resolvi que ia para as estaduais, você tem que sempre conhecer o adversário que você está lidando. Então, no caso da banca lá do Paraná, tinha lá que pegar o edital e me preparar para isso. Essa prova foi em 2014. Então, eu comecei a estudar, tirei esse mês de férias e foi quando eu dei uma avançada nesse edital. Me voltei às carreiras estaduais. Uma questão assim também que era muito importante é estudar as matérias específicas, como, por exemplo, para estadual a gente tem mais ECA, tem a execução penal, de uma forma que caía assim como matérias autônomas. E às vezes são matérias que a gente não viu durante a faculdade. E a gente às vezes estuda e não chega nelas, fica estudando só aquela base geral, aquelas principais matérias e não se dedica a essas matérias menores. Então eu me voltei a estudar para isso, estudar o que eu nunca tinha estudado durante a faculdade. E fui lá fazer essa prova do Paraná. Fiz também, assim, sem grandes pressões, era a minha primeira prova de defensoria, mas quando saiu o resultado, eu fiquei na nota de corte e tinha ido para a segunda fase. E aí eu descobri que eu estava na segunda fase lá, eu não sabia ainda como estudar para a segunda fase. Não era uma coisa que me assombrava, porque como eu trabalhava redigindo também, assim, eu achava que não seria o fim do mundo, mas eu não tinha preparação ainda para isso. Eu não estava no momento que eu achava que isso fosse acontecer na minha vida. Mas fui lá, para essa segunda fase do Paraná. Acabou que foi um concurso bem complicado também, porque foi a primeira fase e a segunda eram 2 finais de semana que eu fiquei direto lá em Curitiba. Nas vésperas da segunda fase, eu tive que... Na véspera da segunda prova, teve um problema na primeira prova das folhas não terem vindo com a quantidade de linhas suficientes para responder as questões. E aí eles anularam a prova do final de semana anterior, na véspera daquele concurso de segunda fase. Eu me vi desesperada, mas não tinha o que fazer. Era ir e fazer a prova e ainda remarcaram para o final de semana seguinte. Então... acabou que foram 3 finais de semana de prova, assim, direto, lá em Curitiba, que de Recife não era fácil de ir. E nesse meio tempo, eu ainda estava fazendo a Defensoria da Paraíba, que teve a Defensoria da Paraíba. Quando chegou lá na Paraíba, que era pertinho, seria um sonho, fiquei por 1 ponto da nota de corte, não fui para a segunda fase. Fiz, em seguida, a prova do Rio Grande do Sul e de Minas. Foram 2 finais de semana seguidos. E isso no meio desse Paraná. Foi uma chuva de edital para a defensoria. E eu saí fazendo tudo, porque eu estava desesperada com o negócio da prática jurídica. E aí, quando a de Minas, perdi por uma questão também. Fiquei a uma questão da nota de corte.
E a do Rio Grande do Sul eu passei para a segunda fase. O diferencial lá na segunda fase do Rio Grande do Sul era português. Muita gente fez muitos pontos na nota jurídica, mas reprovou em português. Daí a importância da gente conhecer o nosso edital, saber o que é que a gente precisa, os mínimos que a gente tem. Então, eu fui sabendo que português tinha um peso muito grande para essa prova. E eu dei uma estudada em português para essa prova, porque eu sabia que poderia ser a diferença. E foi nesse concurso. Então, assim, eu nesse meio tempo tinha feito lá aquela do Paraná, né, a segunda fase, voltando. E aí, na segunda fase, eu, marinheira de primeira viagem total, cheguei ao ponto de deixar uma questão em branco, porque não deu tempo. Eu deixei uma questão completamente em branco da segunda fase do Paraná. Essa questão valia 3 pontos. Quando saiu o resultado da segunda fase, eu tinha reprovado por coisa de 1 ponto. Então, assim, talvez se eu tivesse conseguido escrever alguma coisa ali, o resultado tivesse sido outro. Ainda tentei recorrer, como sempre, meu namorado maravilhoso me ajudando lá. A gente ficou fazendo recursos, virou noite, mas não deu. Não deu essa prova do Paraná. E aí chegou a nova chance, Rio Grande do Sul. Tô na segunda fase de novo. E aí, tava comemorando essa aprovação para a segunda fase, né? É um avanço. Depois de ter ficado por 1 ponto em Minas, ficado por 1 ponto na Paraíba. Então, era muito assim, eu era irregular com prova objetiva. Entre ali, tá no corte e passar, como foi no Paraná, e a do Rio Grande do Sul também foi muito em cima do corte, ou ficar por uma. Então, eu tava muito numa situação assim, que ou dava ou não dava. Não tava bem com prova objetiva ainda. Eu só tava no nível ali mais ou menos, que podia dar ou não da mesma forma. Porque a diferença entre uma questão que você erra e uma questão que você acerta é o que vale a sua aprovação para a segunda fase, é claro que é, mas em conhecimento diz muito pouco sobre a gente. Então, saiu essa esperança de que eu ia para a segunda fase do Rio Grande do Sul. Na semana que eu estava comemorando a aprovação para a segunda fase do Rio Grande do Sul, sai o edital de Pernambuco. A prova da Defensoria de Pernambuco ia ser no mesmo dia da segunda fase do Rio Grande do Sul. E aqui era a primeira e a segunda fase juntos. E aí bateu aquele desespero. O que é que eu vou fazer na minha vida? Como é que eu vou trocar um pássaro na mão, a segunda fase que eu já tô, por 2 voando? E um final de semana só, primeira e segunda fase juntos. A segunda fase era sem código, era uma particularidade dessa prova daqui. Era a banca CESP, que uma errada anula uma certa. Eu ainda não tinha feito prova nesse estilo. Então, assim, foi de, tipo, parar e ficar louca, assim, o que é que eu vou fazer? Lembro de um amigão meu que estava nessa mesma situação, que a gente foi colegas de faculdade, colegas de estágio no MPF, e queríamos ser colegas de defensoria, e ele tinha passado para a segunda fase lá. E aí, a gente se falava praticamente todo dia, o que é que tu vai fazer? Não sei. O que é que tu vai fazer? Não sei. Mandei meus documentos, me inscrevi lá, porque tinha uma fase de inscrição definitiva antes da necessariamente a segunda fase. Então, não sabia. Fiquei lá rezando, né, por um adiamento de alguma das provas, fiz promessa, mas não teve adiamento. Eu tive que me decidir e decidi por Pernambuco. Decidi porque, assim, era minha casa, era muito difícil abrir mão da minha casa. E para complicar toda essa história, nesse meio tempo também saiu o edital da DPU. E saiu o edital da DPU com 3 anos de prática jurídica e a prova era 3 semanas depois da prova da Defensoria de Pernambuco. E o edital da DPU, ele tem 14 matérias a mais que o das defensorias estaduais. Então, nesse momento, eu já, assim, não tinha mais o que fazer. Eu já estava há mais de 6 meses estudando para defensorias estaduais, fazendo uma prova atrás da outra, já tinha mudado o foco do meu estudo, e aí, assim, mas me doeu saber que eu não ia estudar para a DPU, que eu não ia fazer a prova da DPU no nível de competitividade, mas era a escolha que eu podia fazer naquele momento. Então, optei por Pernambuco. Eu sentia, na verdade, que era um concurso que valia por 3, porque era um concurso que valia eu ter desistido da segunda fase do Rio Grande do Sul e eu não ter estudado para a DPU, porque seria um estudo muito mais específico. Mas fui. E aí fiz lá a primeira fase e foi junto, no mesmo final de semana. A primeira fase de manhã e a segunda fase à tarde. Lembro que, assim, a prova da segunda... Me preparei especificamente pensando nessa prova de segunda fase e pensando numa prova sem código. Eu já dividi meu estudo para estudar junto para a primeira e para a segunda fase. Porque, assim, ainda que a primeira fase não fosse uma coisa que eu tivesse segurança, eu também não podia me arriscar a ir para uma segunda fase despreparada. E ainda mais uma segunda fase que exigia uma prova para você resolver sem vadimeco. Então, assim, mas fui.
Era o que eu podia fazer e já fui me preparando pensando nisso. Por isso que, assim, eu friso muito que a gente precisa conhecer a prova que a gente está lidando, o concurso que a gente está fazendo. A gente não pode ir sem ter noção disso. E eu fiz a prova da primeira fase e fiz a da segunda. A CESP, ele divulga um padrão da prova dissertativa também, do que seria o modelo. Eu tinha feito uma prova dissertativa muito, muito, muito boa. Mas quando eu olhei minha nota lá aí já era ali na vaga, quando eu botei minha nota lá, estava muito próxima do corte, daquele que podia não dar. Fui fazer vários recursos de várias questões objetivas, fiz os recursos, fiz o que dava, entreguei e fui tentar estudar por 3 semanas para a DPU. Eu tinha, inclusive, tirado férias também de novo para estudar. Tirei mais um mês de férias para estudar. Todas as minhas férias, enquanto servidora do Tribunal de Justiça de Pernambuco, eu tirei para estudar. E aí tirei novamente, estava estudando, tirei assim, também foi final de ano, essa prova da Defensoria de Pernambuco foi em janeiro, tudo isso foi em janeiro. Então, novamente, eu passei Natal e Ano Novo estudando. Eu rompi ano com meus pais na varanda de casa e voltei que no outro dia eu tinha que estudar, e estudar porque era o que eu podia fazer. E assim, a prova foi dia 11 de janeiro, então não tinha tempo, e a DPU seria em seguida. Então, quando eu tava com medo, não sabia se tinha dado Pernambuco, não sabia. Já não tinha ido para o Rio Grande do Sul, agora não tinha mais nenhum concurso. Era a DPU que tinha, que eu também não tinha estudado, mas fui fazer a prova. Nas 3 semanas eu tentei estudar as matérias específicas, mas obviamente que um estudo de 3 semanas de 14 matérias não existe quem consiga fazer isso. Então fui lá. Apesar de tudo, acho que talvez por eu já ter estudado antes para algumas matérias da DPU, querer muito, quando saiu o resultado da DPU, eu não fui eu até tinha feito também, foi junto, objetiva e subjetiva. Minhas provas da subjetiva tinham sido boas, mas aquele meu velho calo com objetiva. Eu não passei, não tive minha prova corrigida por uma questão, a da DPU. E ainda aguardando o resultado que ia sair de Pernambuco, aí saiu. Quando saiu o resultado, eu tinha passado lá na primeira fase, com a nota próxima ao corte, não tinha sido boa, mas tinha tido uma nota muito boa da subjetiva. E aí, tinha dado certo e eu tava na oral. Isso foi meio de fevereiro, era época de carnaval em Pernambuco, vocês sabem. E eu, como pernambucana, sou apaixonada por carnaval. Melhor época do ano. Mas, naquele momento, eu tinha uma outra prioridade. Eu tava na oral. Eu tava na oral do concurso da Defensoria na minha casa. Então, fui procurar cursinho para fazer, só que justamente por estar nessa época de final de ano, carnaval, os cursinhos ainda não tinham montado, disseram que só iam fazer, que só ia ter os cursinhos após sair o resultado, depois dos recursos, porque também, inicialmente, só 24 pessoas tinham sido aprovadas. Então, não tinha gente suficiente para montar a turma, era muita gente de fora, eu só tinha mais eu e um amigo de Recife, e aí a gente começou a treinar juntos, porque era o que a gente tinha para fazer, e aguardando que quando saísse o resultado dos recursos da subjetiva, se aprovasse mais gente, os cursinhos iam fazer um curso, né? E eu louca para treinar, nunca tinha feito prova oral na minha vida, e aí tava treinando, né? Treinando com ele, treinei com meu namorado também. E aí, quando saiu o resultado seguinte. A prova era assim, saiu o resultado na quinta-feira, a prova já era no outro final de semana. Então, de repente, eu descobri que eu tinha uma prova oral dali a... Eu descobri que eu tinha uma prova oral dali a 10 dias. Não me achava preparada de jeito nenhum, achava, meu Deus do céu, eu nunca fiz prova oral, eu não vou fazer um curso de prova oral, como é que eu vou fazer uma prova oral? Mas não tinha o que fazer, né? É aquilo que tá na esfera do que a gente não controla. Passei uma semana treinando muito com esse meu amigo e mais 2 amigas maravilhosas, que também eram lá de Recife, que acabaram passando com os recursos. Tipo, se eu tava desesperada, imagina elas. Descobriram que passaram e que tinham uma prova oral com 10 dias pra fazer. Ai, desculpa, gente. Então, assim, esse concurso pegou muita gente de surpresa. O negócio realmente foi complicado. A gente foi pra prova oral, mas, assim, a ideia era que tava todo mundo no mesmo barco, só que achava eu. Quando eu entrei no grupo, assim, de aprovados, né, aprovados pra prova oral, com os recursos tinham subido pra 54 o número de aprovados. A maioria das pessoas já tinham feito outras segundas fases. Tinha gente que tava, assim, que já estava aprovado em outras defensorias, que já tinha outras coisas. E eu ficava, meu Deus, eu nunca fiz, como é que eu vou conseguir fazer isso? Mas tinha que fazer.
Então, fui fazer a prova oral. Você sai da prova oral se achando destruída, achando que foi horrível, que você tá reprovada. E aí é uma longa espera até sair o resultado. Mas quando saiu o resultado, eu tinha passado. Tinha passado na Defensoria de Pernambuco, tava com uma boa colocação, tava dentro das vagas. Então, assim, foi uma alegria, uma sensação de dever cumprido, de que tinha valido a pena as escolhas, tinha valido a pena o que eu tinha deixado para lá, para fazer. E fui. Fiquei muito, muito, muito feliz. E aí foi o melhor momento, né? O dia assim, você já tá aprovada num concurso que você quer, a expectativa de que agora eu ia virar defensora. E, ao mesmo tempo, eu tinha uma situação cômoda, porque eu estava lá no Tribunal de Justiça, continuava como servidora. Então, assim, foi ótimo. E fiquei aguardando a minha nomeação na Defensoria. Fui nomeada, a prova tinha sido em 2015, eu fui nomeada em outubro de 2015. De repente, virei defensora. O sonho se realizando, se materializando. E também as novas dificuldades, que se a vida de concurseiro é difícil, a vida também, quando a gente se vê no cargo, quando a gente se vê com aquela responsabilidade, é a hora de que, assim, o negócio também pesa. Mas estava muito feliz, era o que eu queria. E comecei lá na Defensoria de Pernambuco, tava mais ou menos, eu já tava, aí quando eu tava na Defensoria, inicialmente, eu fiquei nas varas cíveis, trabalhei também no presídio, no Complexo do Curado lá. Era uma rotina, assim, bem pesada, que Pernambuco, a gente tem uma situação bem difícil, uma situação carcerária bem complicada. Mas, nossa, como isso me humanizou, assim. Além de todo o sonho que eu tinha, eu via a felicidade, eu via de poder explicar para um preso que ele tinha direito, o que é que ele tinha, quando é que ele ia ter, tentar fazer algo para melhorar a vida dessas pessoas. E no Cabo, minha primeira lotação foi no Cabo, era 30 quilômetros da minha casa, assim, então eu consegui ficar em casa, eu nem precisei ir pro interior, era uma cidade da região metropolitana, então foi bem interessante, porque eu, assim, passei, consegui ficar em casa, ou seja, é praticamente o sonho de qualquer concurseiro, passar no carro que você quer, de certa forma, e na sua casa. Então, foi uma maravilha. Lá no Cabo eu pegava cível, pegava tudo, no presídio era execução penal, então assim, foi bem misturado, mas estava muito feliz. Medo de lidar com os presos, assim, eu tinha uma ótima estrutura de trabalho lá no presídio, e eu te digo assim, eles tratam a gente muito bem, eles respeitam muito a gente. O que eles precisam é saber o direito que eles têm, ouvir, falar um pouco, porque quantas pessoas não escutam eles, saber o que está se passando com o processo dele do lado de fora, que ele fica ali trancafiado, sem saber o que está acontecendo, quando ele vai ter uma audiência. Então, assim, foi muito bom esse período que eu trabalhei no presídio, não tinha medo, não passei por nenhuma situação difícil, era muito bem tratada mesmo. Por isso, você respeitar, que você vai ter o respeito de volta. Ali, eles eram meus assistidos como qualquer outra pessoa. Então, foi muito bom. Foi uma experiência de vida gigantesca. No Cabo, eu entrei lá em 2015. Fiquei de 2015 até 2016. No Cabo, especificamente. Depois, removi para Vitória por um mês, que foi maravilhoso também. Fui para uma vara criminal lá. Meus estagiários maravilhosos que estão aqui assistindo essa live. Só foi um mês que eu fiquei lá, mas assim, foi como se tivesse sido muito mais tempo, porque logo depois apareceu uma remoção para Recife, na vara da infância de Recife. Fui parar lá na vara regional, que tem um pessoal aqui da regional me assistindo também, regional da infância. Mas aí, lá, falando sobre a carreira especificamente, né? Na defensoria, é isso. A gente é como se fosse o advogado de quem não pode pagar por advogado. Então, seja para uma demanda cível, seja para uma demanda criminal, seja na infância, se a parte não tiver assistida por advogado, o defensor público que vai atuar. E o meu ideal sempre foi esse, que essas pessoas pudessem ter a defesa de melhor qualidade possível, pudesse lutar pelos seus direitos da mesma forma que qualquer outra pessoa. Eu não acreditava em justiça, em que só tivesse justiça quem pudesse pagar por ela. Então, eu queria para fazer isso.
Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco melhor sobre método de estudo para quem tá pedindo, porque assim, essa minha fase foi uma fase muito tumultuada. Eu brinco que assim, eu acho que eu passei quase na sorte. Eu não digo que foi na sorte, porque foi muito esforço, mas eu saí pulando de edital em edital, misturando primeira com segunda fase. Só que era isso, tinha aquela base dos meus cadernos do LFG que eu tinha formado, leitura de informativo do Dizer o Direito que não podia faltar, resolvia muitas questões. Oi, Bruno, meu companheiro lá do Cabo, daquele começo da defensoria. Então, assim, foi uma fase bem de muita novidade, de muita coisa. No meu método de estudo, no início, era muito desorganizado. Por isso que eu vou falar o que eu precisei fazer para chegar na DPU. Porque, como eu tô te dizendo, assim, eu passava na nota de corte, ou ficava por um ponto. Então, isso não dá uma segurança de que você já tem um método de estudo, de que você já está preparado. Uma questão acaba sendo quase nada. Então, removi para Vitória e depois para a Vara da Infância de Recife. Só que nesse meio tempo começou os boatos. Vai sair o concurso da DPU. Aquele concurso da DPU, né, tinha sido, eu achava, outro concurso vai ser daqui a 4 anos. Então, o destino quis que eu ficasse em Pernambuco. Aqui, meu futuro é ficar em Pernambuco. Só que começou os boatos que o edital da DPU ia sair. Aí o coração começou a bater mais forte. Eu ainda tinha aquela vontade de trabalhar com as matérias federais. Eu ainda me via aquela menina que saiu da faculdade dizendo que ia ser defensora pública federal. Então, assim, e aí eu pensava, falava, eu quero voltar a estudar, mas eu não tinha coragem, porque assim, eu tinha uma rotina muito pesada, era uma rotina na defensoria, assim, pesadíssima, muito processo, muito trabalho, muita audiência, assim, na defensoria a gente trabalha muito, não tem como, mas começou, eu ainda queria, era aquele sonho. Então, o que é que eu disse? Resolvi em janeiro de 2017 voltar a estudar para a Defensoria Pública da União. Aí eu fui para uma sala de estudos, porque eu sentia que eu precisava dividir esse momento, porque quando eu estava em casa, assim, você chega em casa cansada do trabalho, depois de ter trabalhado de manhã e de tarde, às vezes as audiências iam até quase o horário da noite. Então, eu resolvi que eu tinha que começar, que eu tinha que ter um momento de estudo também, que eu levasse a sério como um momento de estudo igual ao meu momento de trabalho. E aí, para isso, eu fui para uma sala de estudos para criar uma rotina de trabalho. A minha rotina de estudos era conseguir estudar à noite, entre 3 e 4 horas. Eu chegava na sala de estudo, a depender do dia, 6, 7 horas da noite, e ia até umas 11 horas da noite, que era a hora que fechava a sala de estudo. Então, eu comecei dessa forma a voltar a estudar. Eu estava há mais de 1 ano e meio sem estudar. Então, dá aquele desespero, às vezes a gente não saber nem por onde voltar. Mas, assim, para começar, peguei um material o mais atualizado que eu encontrei na época com o assunto da DPU, porque a essa altura meu material já estava completamente desatualizado. Então, peguei uns PDFs do Estratégia na época. E fui para essa sala de estudo com esses PDFs e comecei porque eu precisava ter pelo menos aquela base do edital novamente para depois começar a estudar aprofundado. Nisso, assim, eu já tinha algum conhecimento sobre um pouco de metodologia, sobre como fazer para estudar melhor. Então, por exemplo, eu definia as matérias que eu ia estudar. Eu pegava, tipo, um bloco de 8 matérias, por exemplo, que era o que eu estudava ao mesmo tempo. Eu não tinha como ter um cronograma exatamente de estudo, porque dependia do dia que eu saísse do trabalho, da hora que terminasse minhas audiências. Então, videoaula eu estudei no começo. Videoaula foi na época do LFG, que era o curso do LFG, mas depois não tive mais como ver videoaula. E aí, nessa época da DPU, eu não vi mais videoaula. Eu peguei esses PDFs para ler, porque assim, eu também tenho uma facilidade de ler rápido, então funcionava mais para mim a leitura, porque era mais rápido. E eu comecei a ler esse material. E lendo, e aí assim, eu pegava tipo um grupo de 8 matérias, e eu lia, no final do PDF, ele tem a lei seca, e tem também uma bateria de questões. Então, o que é que eu fazia? Eu lia o assunto, lia a lei seca, aí seguia para as próximas aulas das outras matérias. E quando eu voltava novamente, foi o Carreiras Jurídicas que eu fiz do LFG. Quando eu voltava para as matérias iniciais, para aquela matéria, por exemplo, constitucional. Eu estudei constitucional, aquele assunto, e li a parte da lei seca, que tinha no próprio PDF. E esse era meu maior problema, a tal da lei seca. Eu não tinha costume de ler lei seca. Nesse aquele meu estudo bagunçado, informativo eu lia muito, questão eu lia, mas faltava lei seca. E as provas que eu perdi foi por falta de lei seca.
E aí eu sabia que se agora eu queria ir para a DPU, o negócio tinha que ser diferente. Era PDF do Estratégia. Comprei o curso do Estratégia para a DPU. Eu estava bem fora do mercado de concurso, voltei, vi que tinha o do Estratégia, comprei assim e vamos. E aí eu sempre fazia isso. Eu lia o assunto, lia a lei que tinha depois, mas lá no próprio PDF. E aí eu continuava com as outras matérias. E quando voltava para a Constitucional de novo, tinha umas questões para responder. Aí eu respondia a questão daquele assunto que eu tinha estudado. Porque não é legal a gente resolver questão assim que termina de estudar. Porque quando a gente faz assim que termina de estudar, a gente tem... a gente tá com aquilo na nossa memória que não é a memória definitiva, é a memória transitória. Então, a gente não sabe se a gente realmente viu aquele assunto. Vou falar também sobre as revisões. E no próprio material do Estratégia, ele também tinha meio que uma revisãozinha dos principais tópicos. Então, eu fazia as questões e dava aquela revisadinha da aula anterior que eu li. E aí, eu fiz isso mais ou menos por 6 meses. Para dar uma olhada nesses PDFs de uma forma geral. Comecei isso em janeiro, tirei inclusive um mês de férias também, que eu ainda tinha dias de férias da Defensoria. Então, mesmo na Defensoria, mesmo já lá, eu usei minhas férias para estudar também, porque era o sonho, era o que eu queria. E aí, eu fazia isso. Nas férias eu consegui dar uma boa andada no edital, que eu precisava para dar essa acelerada, voltar ao nível de estudos. E... as revisões inicialmente eu fazia dessa forma, porque eu fazia questão, cuidava mais ou menos uma semana depois e aproveitava para revisar a aula anterior que eu tinha lido. E isso foram 6 meses. Então, no que eu passei 6 meses fazendo isso, eu consegui dar um grosso no edital, que foi quando saiu, 12 de junho, o edital da DPU. Saiu realmente o edital no dia 12 de junho, e aí, quando eu vi, assim, saiu, é agora, Aí marquei também para tirar mais férias antes da primeira fase, um restinho de férias que eu ainda tinha. Marquei lá para tirar também antes da primeira fase e mantive. Aí quando saiu o edital, eu tava terminando de ler meus PDFs. Eu tinha conseguido quase terminar de ler todos os PDFs do assunto da DPU. Então, assim, voltei a ter pelo menos uma base ali. Ainda era uma base muito rasa, mas assim, era alguma coisa. E aí eu ouvi falar dos ciclos. Foi quando eu ouvi falar dos ciclos. Resolvi assistir, tinha um vídeo no YouTube aqui de Daniel e Fernanda falando sobre o concurso da DPU. E, nossa, como eu me identificava quando ela falava de Daniel. Não, porque Daniel dizia que esse concurso da DPU era o concurso da vida dele. E isso é muito ruim, porque ele ia para uma pressão muito grande. E era isso que eu fazia. E, assim, me identifiquei muito, muito, muito quando eu assisti aquela live. Tive certeza que era o que eu queria. Isso, teve o concurso da DPU em 2015 e esse em 2017. Foi por isso que eu achava que ia demorar muito. Então, quando eu comecei... assim, eu leio realmente rápido, eu sei... isso aí eu acho que vai porque, assim, eu sempre li muito, desde que eu era pequena. Meu pai, ele teve uma época que ele morava em Campina Grande e ele só vinha nos finais de semana para Recife. E todo final de semana que ele vinha, ele trazia um livro para mim. Então, o livro era meu presente, era minha felicidade, assim, eu gostava de ler muito rápido. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Então, realmente, eu consegui ler de uma forma rápida esses materiais. Mas também, assim, eu fazia uma leitura já bem... Como eu já tinha uma base, o que eu já sabia também, eu ia passando pra frente, ia correndo. Era um negócio quase na velocidade 5, assim. E claro que aquelas matérias que eu não sabia, não tinha costume, um previdenciário, tributário. Tributário era uma dificuldade gigantesca até hoje. Não sei como meu namorado gosta. E aí, eu sempre perguntava tudo pra ele, porque eu não conseguia entender nada. Nem porque eu errava a questão, eu não conseguia entender. Mas, simbora. Tinha que estudar tudo para a DPU. A DPU são 24 matérias. E aí foi quando ia ter a turma de reta final dos ciclos. E eu resolvi que eu ia me inscrever. Vou me inscrever aqui nessa turma de reta final dos ciclos, porque era a ideia justamente de uma turma de revisão, para eu revisar o assunto. Como eu tinha conseguido dar uma boa olhada já, eu ia poder partir para essas revisões. Então... Tá vendo? Todo mundo concorda comigo, de tributário. Aí eu entrei na reta final dos ciclos. Era o cronograma pesadíssimo. Quem for aqui de reta final sabe como o cronograma de reta final e como o da DPU foi, porque eram 24 matérias. E teve dia que quem tá aí na vara regional não me deixa mentir, de audiência terminar 8 horas da noite, ou então de fazer a audiência concentrada dentro da unidade, que começava... A primeira estava marcada para 8, 8 e meia da manhã, e a gente saía às 7, 7 e meia da noite.
Quando eu ia chegar para estudar na sala de estudo, às vezes era 8h30, eu não tinha jantado ainda. Quando eu comia alguma coisa, começava a estudar, era 9 horas da noite. Mas eu tinha que cumprir meu cronograma. Não era uma opção não estudar. Não era uma opção não cumprir, não era uma opção descansar naquele momento. Porque a prova estava ali, já estava na minha cara, eu estava investindo muito. Assim, quando a gente trabalha e estuda, além de tudo, a gente investe muito nosso tempo. O único tempo que a gente tem livre é o tempo para estar descansando, para estar fazendo outras coisas. Mas, assim, infelizmente, eu dizia muito. Feriado, eu ficava super feliz, porque era dia de eu estudar dobrado, já que eu não ia trabalhar. Final de semana era quando eu botava para cima. Final de semana também era onde eu aumentava minhas horas de estudo, porque ali, durante a semana, eu conseguia manter 3, 4 horas de estudo. Às vezes 2 horas. Às vezes 1h30 foi o que eu tive para estudar à noite, porque eu já cheguei lá 9h30. Tive problemas com ansiedade. Nesse momento que eu resolvi estudar para DPU, eu resolvi ir para terapia também, fazer psicóloga. E assim também, eu fui pra psicóloga pra tentar me ajudar até com essa decisão, que era muito difícil. Meu namorado, ele também estuda e ele era o maior parceiro que você pode imaginar nesse mundo. A gente, inclusive, passou uma época estudando na mesma salinha de estudo, mas nossos horários não batiam, porque ele era uma pessoa da manhã e eu sou uma pessoa da noite, principalmente porque eu trabalhava. Mas assim, eu chegava lá, ele tinha ido fazer a feira da casa dele, ele comprava um energético pra eu ter lá na sala de estudos, ele comprava água pra minha água não faltar, ele comprava barrinha de cereal pra quando eu chegar eu ter isso na minha mesa. E tava sempre, sempre do meu lado, em todo esse momento, assim. A gente tem uma parceria gigantesca. E quando eu pensava em desistir também, quando eu pensava, eu não aguento isso, o que é que eu tô fazendo? Eu lembrava do meu pai. Meu pai, minha gente, assim, ele é do interior do Ceará, de uma cidade super pequena. Largou a família com 17 anos para vir estudar em Recife. Tipo, deixou lá e veio para cá estudar. Então, sempre trabalhou e estudou, porque ele precisava se sustentar aqui. Então, ele já fez o ensino médio dele trabalhando também, porque precisava. Para se sustentar e até para ajudar em casa. Lá do Ceará, ele continuava mandando dinheiro para os pais dele, assim. E meu pai se formou em ciências contábeis. Sempre, assim, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. E, sem dúvidas, é a minha maior inspiração. Meu pai ali é da vila de Umburanas e Mauriti, para quem é do Ceará. Então, quando eu olhava... E aí, meu pai, ele fez ciências contábeis. Ele era formado já em ciências contábeis. E depois, quando eu me formei em Direito, meu pai resolveu que queria fazer Direito. E meu pai começou uma faculdade. Eu já depois de formada. Uma faculdade à noite. Ele passava o dia inteiro trabalhando no escritório. O trabalho dele assim, minha vida inteira eu vi, meu Deus, eu não quero trabalhar como meu pai, porque meu pai trabalhava muito, trabalhava demais, o tempo inteiro. E pra família. E aí ele resolveu fazer uma faculdade à noite. E eu via meu pai chegar da aula 10 e pouca da noite. E aí, quando ele chegava à noite, ele ia estudar ainda, 1h e meia antes de dormir. E ele acordava de 5 horas da manhã para estudar 1h e meia antes de trabalhar, para estudar para a faculdade que ele estava levando. Então, assim, eu tinha esse exemplo dentro de casa que me mostrava que tudo era possível se a gente realmente quisesse muito. Então, eu tinha esse exemplo que eu não tinha como não me inspirar. E aí eu sabia que eu podia, eu tinha que continuar. Quanto a descanso, foi pouco. Foi realmente bem pouco, principalmente assim, porque eu não tinha tempo. Quando eu não estava trabalhando, eu estava estudando, e quando eu não estava fazendo isso, eu estava dormindo. Mas assim, claro que tipo, sexta-noite saía com meu namorado, no sábado a gente se via também, no domingo a gente tentava passar um turno juntos. Mas assim, às vezes eu passava a tarde com ele e ainda voltava à noite para estudar na sala de estudos, porque a prova estava muito perto e eu não tinha tempo. Claro que nem todo mundo tem que ter essa rotina, mas minha gente, eu tinha uma rotina que às vezes eu trabalhava 8 até 10 horas. Então, eu tinha pouquíssimo tempo. Eu não tinha muita escolha do que fazer. Desde o colégio, desde a faculdade, eu sempre mantive um bom ritmo de estudos. E aí, aí tava esse edital, né, chegando a prova, várias vezes eu achei que eu não seria capaz, mas ele sempre tava lá do meu lado, dizendo que ia dar. Aquele cronograma dos ciclos, assim, eu realmente nunca acreditei que eu poderia organizar as 24 matérias da DPU. E aí sim, manter um cronograma organizado, de leitura da parte mais doutrinária, da leitura da lei seca, da resolução das questões, da leitura de informativo, da leitura da súmula, porque tudo isso estava ali dentro do meu cronograma. Mas eu digo, eu comecei meu cronograma me sabotando.
Eu sabia, como eu disse a vocês, que a minha maior dificuldade era a leitura de lei seca. E o que é que eu fiz? Tem lá, quem conhece os ciclos, sabe, no nosso ciclo 2, que é o para ler a legislação, e eu deixava esse para o final do dia, na hora que eu tinha que fazer correndo e acabava fazendo mal feito. Eu passei umas 2 semanas assim, e eu olhei e eu disse, o que é que eu tô fazendo comigo de novo? Eu sei que eu tenho dificuldade de lei seca. Como é que eu posso, novamente, deixar a lei seca de lado? Então, eu comecei a botar como prioridade a leitura da lei seca e fazer desse o meu melhor ciclo, o meu ciclo com mais dedicação. Eu estudava, assim, porque esse cronograma, eu tava fazendo essa revisão com o cronograma dos ciclos. Então, assim, eu tinha 3 ciclos que eram de 1 a 2 matérias. Então, às vezes, eu estudava 6 matérias no mesmo dia. Mas é porque é dentro desse esquema de que já tá lá no seu cronograma, então você vai fazendo, você só vai cumprindo. Eu chegava ali, lia o que tinha que fazer e cumpria. Eu nunca achei que fosse possível eu estudar 6 matérias num dia. Mas com ciclos eu vi que isso acontecia e era maravilhoso, porque eu sempre tinha a ideia de que eu tava vendo todas as matérias o tempo todo. Nossa, eu acabei de estudar isso. Nossa, eu acabei de estudar isso. Minha sensação era essa. As dicas para não se sabotar é o autoconhecimento. Na maioria das vezes a gente sabe sim onde é que a gente tá errando. Eu sabia muito bem que era com a lei seca e eu quis continuar errando na lei seca. Então, eu não trocava de Vademecum porque eu mal lia a lei seca. Eu comprei o Vademecum quando eu voltei a estudar para DPU e esse sim, e aí usei ele ao longo da reta final. Comecei a ter um Vademecum marcado de verdade. Era um erro grande na minha preparação e era o que ficava faltando a lei seca. Então, quando eu consegui fazer essas revisões e ler a lei seca também, eu comecei a cuidar do meu pior ponto, que era realmente o meu ponto crítico. Mas eu achava muito que essa prova da DPU era impossível, eu pensava que eu estudava pouco tempo, comparado ao que as outras pessoas estudavam, ao tempo que as outras pessoas tinham, mas tinha muita gente que acreditava em mim, minha família maravilhosa, Márcio sempre me dando todo o apoio do mundo, que eu podia, que eu ia conseguir, que eu tava me esforçando como nunca. E eu digo a vocês, minha gente, eu estudei como nunca para esse concurso da DPU. E agora, eu não tava estudando porque eu queria ter uma estabilidade financeira. Eu já tinha um bom cargo, eu já tinha um bom salário. Eu tava estudando por causa do sonho, porque eu queria ser defensora pública federal. Então, e isso me fez estudar como louca, assim. Pelo sonho, simplesmente pelo sonho. Foi feriados, foi mais férias que eu tirei. Todos os meus amigos lá da defensoria na praia, marcando de viajar, feriado, e eu lá na sala de estudos. Mas eu tava muito feliz com a minha escolha, porque era o meu sonho e era a minha chance. Assim, eu acho que, além de querer muito, eu estudei também com uma certa... de não me cobrar tanto, porque assim, se não desse... Eu tava feliz na Defensoria de Pernambuco. Eu tinha um cargo que eu queria, eu era defensora, eu ia continuar lá com meus assistidos, mas eu queria tentar. Eu queria dizer que eu ia me dar essa chance de fazer esse concurso da DPU. E se desse, maravilha. Mas também se não desse, não seria o fim do mundo. Mas por eu querer muito, eu me dediquei como nunca. Como eu nunca me dediquei a algo na minha vida tão forte, como foi esse tempo. Desde o edital da DPU a todas as fases. Então, usei o método dos ciclos. Sobre resumir ou marcar, então, assim, fazer resumo, a gente perde muito, muito tempo quando a gente fica querendo fazer resumo de tudo. O ideal é marcar e marcar o mais criterioso possível. Na verdade, o ideal é que você construa o seu próprio material de estudos. E aí consiga ir utilizando ele ao longo do seu tempo de estudo. Por isso que hoje a gente até fala muito que o meio digital, ele ajuda muito. Eu, quando entrei no Ciclos, eu comecei a estudar pelo computador, realmente. Senti que eu ganhava muito tempo com isso e a otimizar meu estudo. Então, fiz a reta final. Cheguei lá, além da reta final, eu ainda tirei férias mais perto da prova e ainda também peguei um curso de questão subjetiva para fazer. Subjetiva não, de objetiva, rodada de objetiva. Fiz uma rodada de objetiva por noite, por madrugada antes da prova, porque eu gosto de estudar de madrugada. Não fiquem a vida inteira brigando com o relógio biológico de vocês. Quando eu tirava férias, eu preferia acordar na hora do almoço, almoçar, começar a estudar à tarde e ir até 4, 5 horas da manhã estudando. Porque eu funcionava assim. Claro que na vida real, quando eu trabalhava, eu não podia fazer isso. Mas quando eu podia, a madrugada era a minha melhor companheira de estudos. Então, na véspera lá, aí a madrugada eu já não estava na salinha. Eu voltava da salinha e ficava estudando em casa a madrugada inteira em casa. E aí... Isso quando eu tava de férias, né, gente? Não dá pra ser sempre assim.
Mas assim, também não briguem demais com o corpo de vocês, não. Comecem a entender qual é o horário que vocês funcionam, qual é o horário que é melhor. Porque quando eu tentava acordar de 6 da manhã pra estudar muito cedo, eu não conseguia, eu não funcionava dessa forma. Então, fiz os ciclos para DPU, segui completamente aquele cronograma. Confiei de olhos fechados que aquilo ia dar, que aqueles materiais iam funcionar. Foram materiais maravilhosos, assim, não. Fiquei apaixonada pelo curso, pelo método. Por mais que eu já fizesse algumas coisas, como fazer questão depois de ter estudado, já tentasse fazer uma certa revisão depois, os ciclos me ajudou a saber quando eu precisava fazer cada coisa de cada matéria. E aí, assim, sou apaixonada pelo método. Quem me conheceu na época, eu só falava de ciclos. Aí descobri esse negócio, ciclos, descobri esse negócio e assim, completamente apaixonada. Funcionou muito comigo. Fui lá pra prova da primeira fase, que era meu maior medo. Eu tinha muito, muito medo da primeira fase. As FUCs, elas são em Word, justamente para permitir que você vá editando. Gente, essas perguntas mais específicas eu respondo mais no final, tá certo? Então, quando eu tava estudando pra primeira fase, era meu maior medo, porque eu sabia que eu sempre tava ali, entre o corte ou um pouquinho melhor que o corte. Eu achava, eu sou péssima com prova objetiva, eu sou péssima, eu vou, e aí, não, mas tem que ser diferente dessa vez, tem que ser, e fui. E aí, fui pra essa prova objetiva, tinha agora caprichado na lei seca, eu já tinha entendido qual era o meu problema, e aí eu tinha caprichado nisso. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. E às vezes o autoconhecimento vem com a terapia também. A psicóloga que eu estava fazendo me ajudava muito a enxergar isso. Enxergar, me conhecer. Porque estudo também é uma jornada de autoconhecimento. A gente vai se conhecendo com os erros da gente. E quando eu fui para a primeira fase, fiz aquela prova da primeira fase, eu saí assim, eu juro, eu fazia a prova e eu ia lembrando do que eu tinha estudado. Eu ia fazendo a prova e eu ia lembrando. E isso ia me dando um sentimento de tranquilidade tão grande. Eu lembro que eu tinha dito pra Márcio, olha, quando você vai me pegar na prova, porque assim, ele ia me levar na prova, ele ia me buscar da prova. Por mais que meus pais também se oferecessem pra fazer isso, porque graças a Deus, assim, eu tenho muitos anos. Meus irmãos também, olha, se precisar. Então, eu ia pra... Ele foi me buscar na prova e eu tinha dito pra ele, olha, a gente vai, quando eu sair, a gente vai corrigir a prova, porque eu sou muito ansiosa, e aí eu queria corrigir, ver como é que tinha sido pelos livros. A gente vai, já tinha pego todos os livros na sala de estudo, porque eu queria corrigir o material quando eu saísse da prova. Quando... Gente, eu vou ter que dar uma encerradinha aqui na live, porque quando ela bate 1 hora, ela trava. E aí eu já volto, tá? Pra contar dessa correção da DPU. Vai ser bem rápido, é só o tempo de encerrar e abrir novamente. Voltando aqui. Dar uns minutinhos aqui, só pra todo mundo voltar mais rapidinho. Pessoal voltando. Muito feliz com vocês aqui me acompanhando. Show, que bom que tá funcionando bem de novo. A internet resolveu cooperar. Pronto, acho que já dá pra gente ir voltando, né? Então, como eu tava dizendo, eu, ansiosíssima como eu sou, eu queria corrigir a prova assim que eu saísse da prova. E aí eu já tinha dito pra Márcia, ó, você vai corrigir comigo, porque você tem as matérias que ele era bom e que eu não me achava tão boa, tributário. Eu disse, tu tem que corrigir minha prova de tributário, que eu não tenho a menor condição de corrigir uma prova de tributário. Só que quando eu saí da prova, a gente até ia começar a corrigir. E eu disse pra ele, não, eu não quero corrigir. Eu tava com a sensação de dever cumprido tão grande, assim. Eu sabia que eu tinha feito uma boa prova objetiva. E foi a primeira vez que isso aconteceu na minha vida. Eu nunca tinha ido bem em prova objetiva. E nesse concurso da DPU, eu saí, assim, plena da prova objetiva. Tipo,
todo aquele meu medo, toda vez que eu ficava lá no olho na vaga, em cima do corte, sem saber se ia dar, eu nunca me imaginei que eu pudesse tirar uma nota boa numa prova objetiva. Eu nunca imaginei. Mas pela primeira vez, eu tinha realmente estudado com uma regularidade. Passei, assim, mais de um ano estudando. Não, a prova foi em setembro, não chegou a ser um ano. Um ano foi ao longo do concurso todo, né? Mas focando só em uma prova, pensando numa prova. Fiz só o reta final, eu só conheci os ciclos no reta final. Me arrependo de não ter conhecido antes, porque hoje eu não me imagino estudando de outra forma que não fosse através dos ciclos, porque eu organizava muito a minha vida. Como eu tinha muito pouco tempo para estudar, eu saber quanto tempo eu estava ali, eu saber o que eu tinha que fazer exatamente naquele meu tempo era uma maravilha. E aí sempre assim, com revisão, com a lei seca, com informativo, com a leitura. Eu mantive meus PDFs mesclando com a FUC. Porque numa reta final não adianta a gente trocar de material. A gente tem que seguir o material que a gente já conhece. É a questão de revisar mesmo. Então, eu continuei. Mas, assim, a questão é a organização. Organizar estudo é tudo. Pra você parar. Como eu disse, assim, eu normalmente estudava de 2 a 3 horas por dia. Porque era o tempo que eu tinha quando eu saía do trabalho. E nos finais de semana eu estudava mais. Bem mais. E tirei férias. Tirei férias para estudar também. As FUCs, assim, elas tentam ser o mais completas possível. FUC é o material dos ciclos, a fonte única do conhecimento. Que a ideia é ser um material de base para que você também possa acrescentar nesse material e construir meio que o seu caderno de estudos. E as FUCs estão em constante atualização. Então, eu sabia que eu estava olhando ali um material mais atualizado possível. E as complementações que eu ia fazendo eram as minhas complementações com meus outros materiais, com que eu já tinha estudado, com a questão com a questão de jurisprudência também, de estar sempre lá atualizando e colocando. O que mais me ajudou a ter regularidade? A vontade. A vontade de conseguir. Era a vontade de ser defensora pública da União. E aí, claro que ter metas diárias te incentivam a estar todo dia lá cumprindo aquele cronograma. Mas aí, a prova da primeira fase, que era meu maior desafio, foi superado. Foi superado e muito bem superado. Quando saiu o resultado, eu estava muito bem. E, assim, eu não acreditava que aquilo era possível, mas foi. Então, assim, todo mundo que tem aí uma grande dificuldade, que diz, eu nunca vou conseguir tal coisa, eu nunca vou superar, a gente pode conseguir sim. Porque eu dizia, eu nunca vou me dar bem numa prova objetiva. Eu sempre disse isso. E me dei bem logo no concurso da DPU, que era um concurso gigantesco com um monte de matérias. Mas vai da gente estudar corretamente, se conhecer. Acho que o principal ponto é esse. Muito da sabotagem é nossa autossabotagem. Então, é a gente dizendo que não vai conseguir, é a gente não fazendo aquilo que a gente queria. No meu reta final, eram 3 ciclos por dia e ciclos especiais no final de semana, que era o máximo que eu conseguiria fazer, além da leitura dos materiais especiais. Mas isso é muito variável com o tempo que a pessoa tem disponível, a quantidade de ciclos. Então, saiu aquele resultado da DPU, eu estava muito bem. Aí foi o momento de estudar para a segunda fase. E aqui eu acabei me sabotando um pouquinho. Na verdade, talvez foi o peso, o cansaço de tudo. Era a parte que eu me sentia mais segura, porque assim, eu pensava, não, eu vou escrever peça, eu já sou defensora, eu faço isso no meu trabalho todo dia. Então, eu não treinei, eu só treinava no trabalho, com o que eu fazia no trabalho. Mas a DPU tem muita coisa muito específica. Eu comprei os materiais, eu lia as rodadas, mas eu não fazia, não praticava. E aí, isso acabou fazendo com que eu não tivesse tão bem lá na segunda fase como eu imaginava que eu tava. Ainda consegui, fui aprovada, caí algumas posições por causa disso, logo na prova que era a minha maior segurança, a subjetiva. Então, assim, também tem muito isso. Quando a gente entra muito de salto alto numa prova, aí a gente tende a cair mais do que quando a gente vai lá, tipo, não, é aqui se desafiando. Então, eu realmente, na segunda fase, eu dei uma relaxada um pouquinho e fez com que eu caísse algumas posições no concurso. E aí, depois, mas fui aprovada também para a fase oral. E aí foi o momento de estudar para oral também. E aí veio de novo aquele trauma, porque apesar de eu já ter passado numa prova oral, eu achei que não, mas minha prova aqui em Pernambuco foi uma prova correndo, eu não tive tempo de estudar direito, eu não fiz cursinho, então estava muito insegura com essa prova oral. E eu ainda sabia que os examinadores eram defensores públicos federais.
E aí eu ficava me imaginando, assim, que aquelas pessoas iam estar olhando pra mim e que eu era defensora, mas que eu não sabia a parte federal e todo aquele... Mesmo com tudo, eu tinha aquela síndrome do impostor, que a gente chama, de achar que não tá preparado, de achar que não vai dar certo. Fiz o curso do Ciclos por Skype para prova oral. Tive coaches maravilhosos, assim, que me ajudaram muito a vencer essa barreira que eu tava. Enquanto naquela minha primeira prova, eu me achava, ai não, as pessoas já têm experiência e eu não sei de nada, então vou me dar mal por isso. Agora eu achava que por eu já ser defensora, eu tava... por eu já ser defensora, eu tinha uma cobrança maior em cima de mim. Eu não poderia fazer uma prova oral ruim. E tudo isso é muito ruim. E aí também, novamente, a terapia me ajudando a vencer essa ansiedade, a vencer esse medo. Meu namorado, maravilhoso. Eu tenho que falar dele o tempo todo, porque era pra ele que eu chorava. Tudo isso de eu não vou conseguir, não vai dar certo. E ele vai. E aí fui pra prova oral. Prova oral, assim, é o momento mais tenso, né? Sei que tem gente até aqui que me assistindo que vai fazer prova oral de Pernambuco na semana que vem. Tô na torcida por vocês demais. E aí, aquela tensão da prova oral. Eu fui pro meu turno de prova pra completar. Quando eu tirei, né, a gente, assim, vai pra uma sala que é meio que um confinamento e você vai saindo aos poucos pra fazer a prova, de acordo com o número que você sorteia. Na prova da CESP é dessa forma, tanto a Defensoria de Pernambuco quanto a DPU, que eram organizadas pela CESP, eram assim. A minha prova estava marcada pro turno da tarde. Quando eu fui sortear, eu fui a primeira a sortear o número, que era a ordem da arguição. Eu fui a primeira a sortear. No que eu sorteei, eu peguei o último número do dia. Tinham, não lembro, cerca assim de umas 15, 20 pessoas por turno para fazer a prova. E eu seria a última daquele dia. E você fica confinado, só pode conversar com os candidatos, mas não pode mais estudar, não pode ter acesso ao celular, nenhum tipo de material. E como eu tive que vencer a minha ansiedade nesse momento. Como eu tive, assim, que aguentar, porque eu ia ser a última. E aí eu via todo mundo saindo e dava aquele medo, e aí começa a dar a fome. Como por isso que eu já disse para todo mundo de Pernambuco que vai, né? Se preparem, levem comida, levem água, porque vocês podem ser os primeiros ou os últimos. Eu entrei para fazer minha prova, era 10 para as 8 da noite, 7h50 já. Tinha chegado de 1 hora a apresentação, tinha almoçado super cedo. E aí entrei 10 para as 8. Eu entrei, só que eu não sabia direito, né, onde é que eu tava, aquele horário. Eu entrei na primeira banca, dei boa tarde pro examinador. Ele, boa noite, candidata. Porque já era noite. Mas fiz aquela prova também. Tive minhas dificuldades durante a prova. Não tem prova oral perfeita. Agora sim, a gente se exige muito. Nós somos os nossos piores críticos. A gente sempre acha que tá ruim, a gente sempre acha que não deu certo. E depois, quando eu vi as notas, não. Eu tinha tido boas notas. Fiquei bem colocada, fiquei dentro das vagas. Tanto que fui nomeada agora, já na primeira leva. Partiu meu coração sair lá de Pernambuco também, pelos amigos maravilhosos que eu fiz. Por todo mundo, mas assim, eu queria. Foi quando eu vi, não, eu sou defensora pública federal. Foi o que eu disse que eu ia ser quando eu saísse da faculdade. E hoje eu posso dizer que eu sou. Tô longe de casa, claro que bate um pouco essa questão de estar longe de casa. Assim, eu não sei se ainda tem a turma da PRF, mas manda um e-mail lá pro pessoal que tem a questão dos materiais ainda, eu acredito que estão sim disponíveis. E tô aqui longe, mas assim, tô extremamente feliz. Porque eu queria e eu fiz por onde, eu trabalhei e eu conquistei. Agradeço muito todas as pessoas que passaram pela minha vida, porque foram fundamentais para que eu conseguisse isso. Eu me sinto sim privilegiada, porque eu sempre tive muito apoio. Lutei muito pelo que eu queria, mas eu sempre tive muito apoio. Então, não tenho como dizer assim, que eu não tive essa felicidade. Então, assim, agora eu tô aqui em Macapá. Minha primeira lotação aqui é em Macapá. E vou aí conhecer esse Brasilzão através da DPU. Para quem tava pedindo para eu falar um pouquinho mais sobre a questão de como é a atuação da defensoria, né? É como eu disse. Remoção, não sei. Mas, assim, eu tô tranquila quanto a isso, Ana. Não sei quando vai ser. Inclusive, tento não pensar nisso. Porque eu acho que se a gente ficar pensando no retorno, a gente não pensa no que a gente tá vivendo hoje. Então, assim, eu tô vivendo Macapá, vou viver as outras cidades para onde eu tiver que ir.
Tô feliz aqui, tô tendo a oportunidade de trabalhar com muita coisa. A DPU tem uma matéria muito, muito ampla. A gente tá aqui, tem questão de indígena, tem questão de quilombola, além de toda a população carente que precisa da assistência da DPU. A parte criminal, tô trabalhando com aquele crime sem sangue que eu gostava. Então, assim, eu tô muito feliz, tô realizada. Claro que bate um pouco, bate a distância. Meu namorado ainda tá lá em Recife, estamos de ponte aérea por enquanto, mas ele também estuda para concurso. Minhas colegas são maravilhosas. Estamos só 3 aqui do novo concurso, assumimos a unidade, somos 3 defensoras aqui em Macapá, as 3 novatas, mas estamos aqui, dando a nossa cara para a unidade e tentando dar o melhor no nosso trabalho. E assim... momento também, foi uma escolha que eu tive que fazer agora, uma escolha para a realização profissional. Então, e assim, e meu relacionamento, isso tudo também foi muito pensado, foi muito conversado. A gente tá juntos, ele é a pessoa mais parceira do mundo. Inclusive, teve vezes que eu pensei se eu devia vir mesmo, se eu ia aguentar isso. Assim, eu sou humana, né? Saí de casa, eu tava em casa já, eu tava com a minha família, eu tava com meu namorado. Então, assim, bate. Mas... eu sabia que eu queria muito isso, que eu tinha me doado demais para isso. Então, não tinha outra escolha que eu pudesse fazer que não fosse isso, que não fosse vir realizar o meu sonho profissional. E, assim, a distância vai ser um fator que a gente vai tentar sempre ir amenizando, sempre tentando. Mas, assim, quem sabe ele vem pra cá, né? Ou a gente se encontra também aí em alguns outros lugares, ele também é concurseiro. Então, assim, no fundo, isso também pode facilitar a longo prazo a gente conseguir ficar na mesma cidade mais fácil. Porque ele é servidor do Tribunal de Justiça, como eu era, mas ele ainda também estuda para outros concursos. Ele estuda para procuradoria, né? Somos bem opostos nesse ponto. Mas assim, apesar dele estudar para procuradoria, ele tem um bom coração. Então, assim, se vocês quiserem agora mandar mais perguntas especificamente sobre o método de estudo, sobre o que vocês quiserem ouvir, eu posso responder rapidinho, mais algumas questões. Mas a minha história até a DPU era essa. Então, assim, pra quem tá nessa luta, só saiba, assim, que é possível. Agora, exige esforço. Quem trabalha e estuda... Eu recebo muita mensagem de gente que diz, eu trabalho e estudo, como é que a gente faz? E, assim... dá, agora divida o tempo. A gente tem que dividir o nosso tempo. Tem que ter o tempo do trabalho e tem que ter o tempo do estudo. Na hora de estar estudando, a gente tem que estar estudando de cabeça. Eu tirava a internet do celular para não ser um foco de distração, porque eu tinha muito pouco tempo. Então, quando eu estava estudando, era internet desligada, para não ver grupo de WhatsApp, para não ver mensagens. Então, era o momento de estar estudando. Como estudar para a segunda fase? O mais importante da segunda fase é treino. Eu treinei muito para a Defensoria de Pernambuco, tive uma ótima nota. Eu não treinei para a DPU, eu acabei caindo um pouco na segunda fase. Então, eita, gente, as perguntas estão muito rápidas, eu não estou conseguindo acompanhar todas. O que eu não for respondendo, vocês perguntam. Então, assim, estudar para a segunda fase e primeira fase junto é dividir o tempo. A gente usar um tempo, mais ou menos aí uns 70% do seu tempo, estudar para a primeira fase e uns 30% para a segunda fase, se as provas forem ser juntas. Mas se o fato for que você está já numa segunda fase e ainda quer estudar para uma outra primeira fase, aí você deve ver qual é a sua prioridade. Se a sua prioridade é esse concurso que você já está na segunda fase, você usa mais tempo para ele e você usa outro tempo para a primeira fase, o restante do seu tempo. Sobre ciclos para procuradorias, assim, realmente os ciclos começou na defensoria, porque Daniel e Fernanda são defensores, mas em cada setor a gente tenta ter pessoas que são mais daquele setor ou que tem alguma semelhança. Então temos a galera de advocacia pública que está no ciclos, nosso coordenador é procurador do estado, temos também várias pessoas de Procuradoria Federal, AGU, nessa parte de procuradoria. Treinar para a segunda fase é fazer peça e questões. É escrever mesmo, até porque é uma coisa que a gente faz pouco e na prova é muito exigido que a gente escreva. Treinar tudo. Treinar para objetiva, fazer questão e treinar para subjetiva também. Para a segunda fase, eu fiz os ciclos de segunda fase. Comprei também o material do OUSE. Comprei o material do CCJ. Digamos assim, eu era uma concurseira que eu podia gastar com material, eu não tinha do que reclamar, porque eu já era defensora em Pernambuco. Então, eu saí comprando vários materiais, não pratiquei, só conseguia ler.
as minhas 3 horas, elas eram assim... Tem os ciclos para você, eu tinha os ciclos para cumprir. Então, eu gastava um pouco mais com o ciclo 1, que é o da parte de ler mais o material. E aí, o ciclo 2, eu tinha que ler a lei relacionada e as súmulas. E fazia questões. Todos os dias eu fazia questões. Então, assim, sobre complementar as FUCs, vai muito de cada matéria, do que você já tem de material. Mas, assim, a gente tenta sempre que elas sejam mais completas possíveis. A diferença entre a DPU e DPE é a matéria. Matéria estadual assim, querendo ou não, são matérias que, assim... É isso, a gente pega uma execução penal pesada, a gente pega uma infância, direito de família, que assim, mexe bastante. Na DPU, a gente tem mais o previdenciário, essa parte criminal é o penal sem sangue, que eu brinco. Então, a gente tem essa diferença um pouco de atuação. Mas, assim, as duas carreiras são maravilhosas. É muito do que você gosta, das matérias do que você gosta, do que você se vê fazendo. As questões, eu acho que no meu cronograma era fazer, tipo, 20 questões por dia, pelo que eu me lembro, assim. Foi muito intenso, minha gente, assim. Foi um momento muito rápido de tudo, assim. E quando eu parei, eu nem acreditei que tanta coisa tinha acontecido na minha vida em tão pouco tempo. Pode sim, defesa de não se adaptar à FUC, principalmente se você já tinha um outro material de estudos. Assim, não sei o quanto você já tentou, se o problema é usar no computador, porque se for, mas assim, tudo que a gente vai fazer de novo também, a gente precisa insistir um pouco. Tudo que a gente se propõe a fazer de novo é complicado. A gente começa sempre na fase do sacrifício. Então, só que quando a gente persiste nesse sacrifício, vai melhorando. É igual aquela academia de ginástica. Quando a gente começa a malhar lá, a gente precisa, tipo... Quando a gente começa a malhar, a gente sente muito. E aí, depois que isso vai melhorando, quando a gente continua, quando a gente insiste. Leitura dos informativos, eu sempre estava com eles atualizados. Sempre fazia revisão geral de informativo. Adorava ler informativo. Amo dizer o direito. Eu dizia que eu só não entendia bem trabalho e processo de trabalho porque não tinha informativos do dizer o direito. Mas agora a gente também tem os do doutor, tem uns informativos muito legais, comentados no TST, no site dos trabalhistas. É isso, é insistir. No começo a gente não se dá bem com o computador, mas se a gente continuar avançando, vai dando certo. Se o PDF do estratégia é suficiente, eu não tenho como dizer que foi só um material que me trouxe a DPU. Eu não tenho como acreditar isso a um material, porque como eu contei aqui no começo da minha história, eu já tinha feito intensivo, já tinha feito LFG lá, tinha feito material, já tinha lido vários livros, nesse meu tempo que eu estudei para as defensorias estaduais, li apostila, eu cheguei a comprar até a apostila para a defensoria, uma lá do Paraná que tinha, eu li muita coisa. Peguei esses PDFs do Estratégia como uma forma de retomar o meu estudo. Eu estava parada, eu estava muito tempo parada e eu precisava de um material atualizado. Então, assim, eu comecei com ele para voltar. Mas, assim, quando eu conheci o material dos ciclos e das FUCs, eu sou completamente apaixonada, assim. Os materiais de reta final, os materiais de reta final da DPU, eram a coisa mais linda do mundo, de se emocionar, assim, que dava vontade até de chorar. Eu parei de escrever, porque eu não tinha tempo. Eu só lia ali e marcava. No máximo, eu fazia anotações no meu vademecum, quando eu estava marcando a letra da lei, estudar alguma coisa. Técnica de estudo para a primeira fase foi... Primeiro essa leitura do edital e depois focar nessa revisão dos ciclos. Através do reta final que me dizia quando é que eu ia ler a FUC, quando é que eu ia resolver questão, quando é que eu ia ler a letra da lei, quando é que eu ia ler as súmulas e ver as questões. Então, fazer resumos eu não dava. Eu também gostava de papel. Acreditem, minha gente, quando eu comprei esses PDFs do Estratégia, eu mandei imprimir todos eles. São 2 pilhas que eu tenho de PDFs impressos em casa. Que agora, quando eu fui me mudar, minha mãe disse, o que é que você vai fazer com isso? E eu te digo que quando eu comecei a ajudar para os ciclos, eu abandonei os PDFs. Na verdade, assim, não abandonei. Eu olhava eles no computador. Eu preferia abrir no computador, dar um Ctrl L para localizar, do que ver. Quanto tempo de estudo? Acho que talvez você não viu o começo da live, mas eu expliquei assim que meu primeiro concurso foi lá para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, ainda na faculdade, em 2012. 2012. Foi em 2012 a prova. Foi quando eu comecei, depois a Defensoria de Pernambuco e agora a DPU. Então, assim, não dá para eu dizer quanto tempo foi até passar, porque, assim, eu tive vários momentos de estudo diferentes.
Então, assim, e usei todo tipo de técnica, mas eu nunca tive um resultado tão expressivo e uma segurança com prova de primeira fase quando eu vi qual era a minha dificuldade, que era a lei seca, e investi nisso. E investi nesse meu estudo organizado, que eu tinha tempo para tudo. E, assim, o estudo, ele tem que ter a questão de um material doutrinário, que pode ser seu caderno de videoaula. Não precisa ser grandes doutrinas, pelo menos não para uma primeira fase, a depender do concurso que você faz. Óbvio que tem concursos que, para uma segunda fase, para uma prova oral, a gente precisa se aprofundar mais em algumas coisas. Mas não tem, assim, de dizer que é uma quantidade... essa quantidade exata, assim, de que a gente tem que fazer tantas horas, isso depende muito de cada concurso. A doutrina que você vai precisar usar. Mas a gente precisa de uma doutrina. A gente precisa da leitura da lei seca. A gente precisa dos informativos e das súmulas. E a gente precisa resolver questão. Quase todo mundo que eu vejo aí, que vem me pedir dica de estudo, que tá acompanhando, quando a gente conversa, eu vejo que tá faltando alguma coisa. Algum desses pontos. Tem gente que não resolve questão, que se sente que nunca tá preparado para resolver questão. Só que questão é o termômetro do nosso estudo. Então, você acaba indo se testar só na prova. E aí, na prova, é tarde demais. Quando a gente faz as questões antes, a gente consegue identificar nossos erros. A gente consegue ver onde é que a gente tá errando mais, pra, tipo, não aprendi bem esse assunto, então eu ainda preciso revisar isso, do que se a gente deixa pra descobrir isso na hora da prova. Tem gente que não lê informativo. Gente, dizer o direito, pelo amor de Deus, assim, não, sempre disse assim, desde a minha aprovação lá na Defensoria de Pernambuco e da DPU, acredito demais lá, Marcinho do Dizer o Direito, assim, não, sério, ele é meu ídolo, meu sonho é ir trabalhar em Manaus e fazer uma audiência com ele pra agradecer a ele. Agora, como defensora federal, isso vai poder acontecer, quem sabe aí no futuro. Porque, assim, me incentivou demais. Lá, informativa, assim, é essencial. Eu adorava ler informativa. Então, assim, o meu grande conselho é esse. Olhem onde é que tá faltando no estudo de vocês. Onde é que o calo tá apertando, porque ninguém conhece isso melhor do que vocês. Não tem cronograma perfeito, não tem coach, se você não cumprir da forma adequada. Foi como eu disse, no começo eu ia me sabotar. Eu ia continuar com a minha deficiência de lei seca, porque eu não gostava. A gente fazer o que a gente gosta é fácil. Fazer o que a gente não gosta é que é muito difícil. Então, a minha mensagem para vocês é assim, se vocês têm um sonho, não desistam. Vão, vençam. Não tem quem tenha pouco tempo. Eu tinha pouquíssimo tempo nesse meu momento final e eu fazia ele render. O que a gente tem que ter é disposição. E é isso, quem trabalha e quem estuda consegue sim. É doloroso, é duro, a gente tem que abdicar de mais coisas sim, mas a gente consegue. Então, minha mensagem hoje para vocês era essa. Espero que tenham gostado. Foi muito legal ter dividido a minha história com vocês. Agradeço aqui a companhia, mesmo com aquele problema inicial da internet. Vocês estarem aqui comigo até agora, tá bom? Já estamos aí tarde, né? Vamos dormir, que amanhã tem que estudar todo mundo. Então, tá bom. Um beijão. Foi um prazer enorme. Para quem não conseguiu ver toda, eu vou tentar disponibilizar no YouTube lá depois. Um beijão. Muito obrigada aí, Dani, Fátima. Muita emoção, tá? Tá com vocês aqui. Obrigada e um beijão. Tchau.